Olá, galera do terceiro ano do nosso querido Miguel Couto. Hoje é a nossa aula número 13, 13ª aula. Uma aula simples, né, mas que faz parte do programa, que é uma aula sobre o Congresso de Viena, que eu chamo de período conservador, e as revoluções liberais na Europa, mais conhecidas como revoluções de 30 e 48. Essa aula, para mim, é o que aconteceu depois da derrota de Napoleão. Seria muito mais fácil se o nome dessa aula fosse esse. Mas eu vou te ajudar. Primeiro, eu quero te lembrar que eu prometi falar mais sobre a derrota de Napoleão na aula de hoje. Napoleão, ele é o quê? O que a gente viu? Napoleão é expansão, não é isso? Napoleão é progresso econômico, não é isso? Então, Napoleão para a França foi muito importante. Napoleão cumpriu um papel histórico. Governou como cônsul, depois como imperador. Chegou ao poder no golpe do 18 Brumário de 1799. Mas muitos falam da derrota dele. Por isso que eu quis separar. Na aula passada, gostaram? Revolução Francesa, 2 vídeos. Quem viu os 2 vídeos? Única aula nossa que teve 2 vídeos, porque foi uma mega aula. E hoje é uma continuação. Napoleão, ele representa paz interna, progresso econômico, expansão territorial. A última fase da Revolução Francesa se chama Era das Consolidações. Lembra? Era das Consolidações. Consolidações vem de que verbo? Consolidar. Então Napoleão consolida a Revolução Francesa, implanta o capitalismo. Só que vai ter muitos inimigos, como a Inglaterra, que não queria que a França fosse igual a ela, capitalista, e como Prússia, Império Austro-Húngaro, Rússia, que tinham uma característica mais conservadora e não queriam esse modelo de revolução liberal burguesa. Então, muitos se uniram contra a França. E Napoleão, na minha opinião, genial, venceu várias vezes. Uma coligação contra ele venceu. Venceu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na sexta coligação, Napoleão perde. Ele perde, na minha opinião, quando o bloqueio continental fracassa. Quando Portugal quebra o bloqueio e a família real vem para o Brasil. Quando a Espanha quebra o bloqueio. Quando a Rússia quebra o bloqueio. Então a Inglaterra não fica asfixiada e continua investindo contra Napoleão. Então, o fracasso do bloqueio continental, para mim, é a grande explicação da derrota de Napoleão. Okay? Mas antes de ver... Desculpa. Antes de ver a derrota, o mais importante é a gente ver a glória, a consolidação, a paz interna. Ah, mas Napoleão era um ditador. E o que os jacobinos eram? É um absolutista, revolucionário. A alta burguesia tirou o diretório e deu o poder a Napoleão. E ele vai cumprir o papel histórico dele, que é consolidar a revolução. É uma ditadura? É. É uma contradição? É. Mas é dos franceses. Eles fizeram uma revolução contra o absolutismo. E no final, para consolidar a revolução, para consolidar o capitalismo, eles deram o poder a Napoleão. E não foi tão fácil.
De 1799 a 1804, Napoleão foi cônsul, uma espécie de regência, se fosse ela de Brasil. Eram três, mas ele era o cara. Depois, em 1804, ele assume como imperador dos franceses. Fez o Código Civil. O mais importante, fez a França crescer. Colocou a França em outro patamar. Então, quando ele perde, que é o que vai gerar a aula de hoje, quando ele perde, você não pode descartar todo o tempo, tudo que ele fez. Ah, mas Napoleão perdeu a guerra. Na verdade, essa brincadeira sem graça, quando a gente está de costa, foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Porque Napoleão tentou dominar a Rússia, entrou na Rússia durante muito tempo, disse que ficou a 60 quilômetros de Moscou, mas foi derrotado pelo inverno, talvez até pela arrogância, como vai acontecer com Hitler na Segunda Guerra Mundial. Napoleão perde, deixa a França desprotegida, é atacado na França, tenta voltar, acaba preso. Então Napoleão perde. E quando Napoleão perde, os países europeus, principalmente os quatro grandes, eles vão fazer um Congresso de Viena. Qual é o objetivo do Congresso de Viena? Anota aí, reorganizar o mapa da Europa após a derrota de Napoleão. Napoleão passou o rodo, fez um estrago. Napoleão foi um tsunami, foi um arrastão. Então, o Congresso de Viena é para reorganizar o mapa da Europa depois que Napoleão perdeu e foi preso. O Congresso de Viena ele vai reorganizar o mapa da Europa depois que Napoleão perde e vai se prevenir. Na verdade, o Congresso de Viena, para os europeus, ele é marcado por três princípios. Princípio das legitimidades. Guarda isso. Cada país volta a ter o que era seu antes do Napoleão. Princípio das compensações. A França vai ter que indenizar os países que ela atacou. E por último, princípio das intervenções. O direito de intervir, invadir, detonar qualquer outro país europeu que tivesse alguém parecido com Napoleão. Alguma revolução liberal. Então a derrota de Napoleão, ela cria um período chamado de conservador, de 1815 a 1830. Um período careta. Como assim? Dominado pela restauração do antigo regime, das ideias absolutistas, da sociedade estamental. Ok? Isso é muito importante. Quando Napoleão perde, o conservadorismo cresce. Período conservador. E o Congresso de Viena é para reorganizar isso. Ok? A França vai ter um papel que eu queria que você entendesse. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, quem perde, perde territórios, não é? Pois é, quando Napoleão perdeu, a França devolveu tudo o que ganhou, mas manteve o território que tinha antes. Isso deve-se a Talleyrand, um governante francês, gestor, que foi brilhante no Congresso de Viena. Mas a lógica desse congresso é reorganizar o mapa da Europa depois da derrota de Napoleão. Então vai implantar um período conservador, marcado pelo princípio das legitimidades. Cada país voltou a ter o que era seu. Princípio das compensações. A França vai indenizar quem ela atacou. E princípio das intervenções, que era o direito de intervir em qualquer ameaça que eles achassem que houvesse na Europa.
Uma das consequências dessa política de intervenções foi a criação da Santa Aliança, um exército antiliberal para reprimir os países que ousassem sonhar. Você sabia que Napoleão chegou a fugir, voltou à França e governou 100 dias? Mas aí o contexto era outro, o mundo era outro. Ele vai acabar preso e vai morrer em 1821, na ilha de Santa Helena. Terrível para alguém como Napoleão ser preso, alguém agitado como ele. Então, a vida o mata em vida como ser humano. E, naturalmente, a morte é inevitável. Então, quando Napoleão morre, em 1821, o período conservador está consolidado. Aquela ideia que uniu no Congresso de Viena está resolvida, porque não tem mais ameaça desse nível Napoleão. Então, o período conservador é um período de resgate do antigo regime, resgate do absolutismo, resgate da sociedade estamental, resgate das tradições que a Revolução questionava. Então, de 1815 a 1830 vai haver uma ponte, um período de retrocesso nas ideias liberais. Ok? Essa aula é uma aula mais simples, mas se você acoplar essa aula à aula de Revolução Francesa, ela cresce. Por quê? Porque em 1830 voltam as revoluções liberais. Pressão pelo capitalismo, pressão pela liberdade, inclusive na França. Então, o período conservador, ele não dura tanto assim. Em 1830 ele acaba. Sim, na França volta a burguesia. Luís Filipe, o rei burguês. Vai ter a revolução na Bélgica em 1830. Houve tentativa na Itália, que a gente chama de Itália hoje, Península Itálica na época. Houve tentativa na Alemanha, que a gente chama hoje, na época a Confederação Germânica. Então o sonho da liberdade ele não morre. Eu diria que a Revolução Francesa voltou em 1830. E em diante ainda vai ter outra onda em 1848, com ideias socialistas, que vão afastar a burguesia do povo. Nossas aulas hoje, elas encerram um ciclo. Em todas as nossas aulas esse ano, a burguesia e o povo se uniam contra o clero e a nobreza. Em 30 foi assim. Mas agora, em 48, com o surgimento do socialismo, a burguesia fica com medo do povo ser protagonista, tomar o controle. Então, na verdade, a burguesia praticamente se isola. Se afasta do povão que bancou ela na Inglaterra, que bancou ela na França, e faz um caminho diferente. Isso é muito importante. Depois dessa aula é que vão haver as unificações da Itália e da Alemanha, que não são agora, mas são movimentos diferentes. A unificação da Alemanha é mais militar, a ferro e a sangue. Então, essa aula de hoje, simples, ela tem uma informação muito importante. Até 1848, era burguesia mais povo contra clero e nobreza. Era a receita de bolo, tradicional. A partir de agora, a burguesia se afasta do povo, na minha opinião, se aproxima do clero em várias regiões e se isola. Então, antes de 48, é burguesia e povo contra clero e nobreza. Receita clássica. Agora, a burguesia se afasta do povo
com medo das ideias socialistas, que estavam só nascendo. Só vão explodir no século XX, quando houver revoluções russas. Um grande tema. Já fiz essa aula para o pessoal do segundo ano. Então, o que eu quero te dizer é, Napoleão perde, entra um período conservador. Como é que se chama? Restauração. Qual é o papel do Congresso de Viena? Organizar a Europa, depois que Napoleão perde. Quais são os princípios que regem o Congresso de Viena? Legitimidade, cada país volta a ter o que era seu. Compensações, a França vai ter que indenizar quem ela agrediu. E intervenções, que é o direito dessas nações mais fortes reprimirem, invadirem em países com ameaças liberais. Qual era o objetivo? Era evitar novos Napoleões. Evitar novos Napoleões. Olha, eu sei que a gente está em casa, se cuidando, que todo mundo queria presencial, mas nunca mais vai ser igual. O digital nunca mais vai se afastar da nossa vida. Ele vai ser um complemento quando a gente voltar para o presencial. E eu queria te dizer que essa aula, no presencial, ela desaparece. No digital, ela ganhou uma vida. Sim, que de 1815 a 30, período conservador, restauração. Napoleão morre em 1821, aos poucos volta cada um por si. A pressão pelo capitalismo, a pressão pela liberdade. Então uma nova onda de revoluções vai acontecer em 1830. Dando certo na Bélgica e na própria França, dando errado na Itália, na Alemanha, na Polônia, mas plantando uma sementinha. E em 48, uma nova revolução na França, com ideias socialistas. Na verdade, tem duas em 48 na França. Tem uma em fevereiro e depois outra em junho, que é mais burguesa. Então, essa onda de revoluções era importante para quê? Isso não cai muito, não. Mas para você entender que os ideais da Revolução Francesa, eles podem até esfriar, enfraquecer um pouco, ficar fora de moda de 1815 a 1830, mas essas ideias liberais, elas voltam com força total em 30 e 48, somadas inclusive ao nacionalismo, porque todo movimento nacionalista é liberal. Sim, porque quer uma independência. Nem todo movimento liberal é nacionalista. Calma. Na França já não existe a França? Então na França é só liberal, pela volta da liberdade. Mas na região germânica é nacionalista, para criar nação. E por isso, por ser nacionalista, é liberal. Então vai haver uma nova onda, que é o nacionalismo, que vai levar ao imperialismo, à criação da Alemanha e da Itália, vai levar, quando a gente voltar para a história geral, a um grande momento, que são os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Vamos parar por aqui? Muito obrigado, saúde. Se você tem alguma crítica, procure a sua coordenação do Miguel Couto, mande seu e-mail, zap, eu não sei como é que é. Mas se você gostou, também faça um elogio. Eu não sou dono da verdade. Eu sei que a internet tem tudo para você. Eu sou um motivador, um explicador. E dedico meus 28 anos de sala de aula para você. Saúde!